Vamos tratar um pouquinho sobre a questão da autoridade espiritual, tá bom? Pai querido, é com alegria que a tua igreja se reúne, se humilha, te encontra na intimidade do teu trono, com louvores, com adoração, com fé. Agora, Deus, vem nos revestir da autoridade que só o teu Espírito Santo, que só o nome de Jesus, que só o sangue da cruz, Pai, nos dá. O teu Filho conquistou na ressurreição uma autoridade estabelecida no teu trono e distribuiu a nós, Pai. Agora tira todo medo, tira de nós, Senhor Deus, toda timidez, tira de nós todo espírito de ameaça, enche-nos de intrepidez, de ousadia, e libera sobre teus filhos todas as ferramentas de guerra, em nome de Jesus, amém? A autoridade espiritual, ela é um princípio. Quando a gente fala sobre autoridade, muita gente pensa que a autoridade é uma pessoa, e a autoridade, muita gente pensa que é uma pessoa poderosa. Fulano é autoridade, o fulano, ele é poderoso, mas não é nada disso, e a gente precisa dissolver esse tipo de ideia, para que a gente possa caminhar, e para que a igreja mude a sua mente. Nós, semana passada, nós falamos sobre mindset, que é a configuração da mente. Nós citamos Romanos capítulo 12, verso 2, para que a gente retire da nossa mente aquilo que não vem do Senhor, e a gente possa ser renovado. A nossa mente pode ser renovada, pode ser transformada. Nós tratamos a respeito da escola da oração, falamos a respeito da escola da transformação, nós falamos um pouco da escola de guerra, e hoje eu quero falar sobre receber autoridade. A autoridade, ela é recebida, ela é dada por alguém e recebida por alguém. Quando a gente fala sobre autoridade, há muita confusão entre autoridade e poder. Eu quero usar um texto que está em Mateus capítulo 8, verso 8 até o verso 13. Mateus, do capítulo 8, do versículo 8 a 13. Mateus 8, 8 a 13. E eu vou pedir para colocar, está aqui, Mateus 8, de 8 a 13. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou um homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. Ao meu criado: faze isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Esse é um texto muito famoso, ele está dentro de um contexto de milagres de Jesus, que está espremido entre a ausência de fé e a coragem da fé. No capítulo anterior ele estava em Nazaré, e aí ele não pôde fazer milagres. Por quê? Porque as pessoas não criam nele. Eles perguntavam assim: esse não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não é Maria? Os seus irmãos não estão entre nós? E ali diz assim: ele não pôde fazer milagres. Por quê? Porque eles não criam nele. Na verdade, a fé é o que move o braço de Deus. Por que Deus honra a fé? Porque a fé é capaz de ver aquilo que ninguém vê. A fé, ela alcança o invisível. Deus é invisível, e quando você crê num Deus que você não vê, mas que você tem certeza que Ele vai operar, Deus então Ele se move para dizer assim: eu honro a fé. A fé, ela tem tamanhos, e Jesus diz que se a tua fé é pequena, mesmo um grão de mostarda, ela é capaz de fazer aquilo que é impossível. É isso que Mateus 21, 21 diz: aquele que crê em mim, se você crê nisso, você vai dizer ao monte: sai daqui e vai para lá. Mas a fé, ela é carregada de autoridade. Você repara que a fé é combinada com aquilo que a gente fala. Eu nasci de novo, eu me converti numa igreja batista, dentro da Convenção Batista Brasileira, ou seja, uma convenção ortodoxa, não pentecostal, e eu sou pastor de uma igreja assim, dentro dessa convenção. E tem muita gente que acha que para você ser pentecostal ou você ter fé, você tem que estar alinhado com algum segmento evangélico, e a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o que alcança o coração de Deus é a fé do homem. Aquele que crê, esse será salvo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 1, que a fé é a certeza, diga assim, a certeza daquilo
que se espera. Então a fé, ela é ligada à esperança. O que você espera de alguém com 99 anos, um velhinho, entubado, numa UTI, com febre de 40 graus? De verdade, o que você espera dele? Você espera que ele morra. Não é isso? Ele tem 99 anos, é por isso que Abraão é o pai da fé, porque ele com 99 anos, ele creu contra a esperança. Diga, eu creio. Contra toda a esperança. Tem muita gente que espera que você seja derrotado, que você seja infeliz, que você viva para sempre solitário. Tem muita gente que espera que você se dê mal na vida, que você não conquiste seus objetivos. Tem muita gente que espera que o seu casamento desabe, que a sua empresa vá à falência. E tudo conspira para isso, mas quem crê contra a esperança é chamado de filho de Deus pela fé. Existe algo na fé que move, que comove, que traz para perto o favor do Senhor. E é isso que acontece aqui com um centurião. O centurião é um capitão do exército romano. O centurião, ele está debaixo, ele tem 100 homens, daí vem o nome centúrias, são 100 homens, debaixo do governo de um tribuno, que está ligado a uma legião, uma tropa romana de soldados. E esse centurião, ele vai buscar Jesus no momento em que ele tem alguém que ele ama, que é um criado dele, que é um servo dele, é alguém que ele precisa, e ele vai buscar, e Jesus diz, eu vou até a tua casa. Ele falou assim, não precisa, eu não sou digno nem que você entre debaixo do meu telhado. Diga uma palavra, faz assim para mim, uma palavra, tem que sair da tua boca. Quando eu falo que eu sou de uma convenção batista, sabe como é que era? Vamos terminar o culto, faça a sua oração silenciosa. Quem já ouviu isso, gente? Que bom que tem mais gente aqui. Eu quero que você me mostre na Bíblia uma oração silenciosa, uma só. E não me venha com a oração de Ana, não, porque ela não estava em silêncio. Tanto que Eli, o sumo sacerdote, diz, tem ela como bêbada. Essa mulher está resmungando aqui, deve ter tomado todas, tomou muito vinho na Páscoa. E ele falou assim, não me entendo como bêbada, eu estou chorando aqui porque eu não alcancei o que eu queria alcançar. Não existe oração em silêncio na Bíblia, existe oração em secreto. Entra em secreto, e Deus, o teu Pai que vem em secreto, te recompensa publicamente, mas em silêncio não tem. Então ele diz, eu sou um homem sob autoridade, e tenho soldados debaixo da minha autoridade. Eu digo para eles uma palavra, vai, diga vai, e ele vai. Eu digo vem, e ele vem. Eu digo faz, e ele faz. Portanto, diga uma só palavra, e o meu servo será curado. Você tem que entender que existe autoridade naquilo que sai da tua boca. Quando 2 ou mais se reúnem em meu nome, eu estou no meio de vós. E tudo que se ligar na terra, será ligado. E tudo que você desliga na terra, vai ser desligado aonde, gente? Então a autoridade, ela comunica fé, e ela libera um poder dado por Deus para alcançar aquilo que você crê. A autoridade, ela é liberada à distância. Então você pode estar orando por alguém que está no Japão, que está em Cafarnaum, que está em Nazaré, que está em Jerusalém, que está no Rio de Janeiro, que está em São Paulo, que está onde ele estiver. Aprendam isso, você precisa aprender isso. No mundo espiritual não existe nenhuma distância. No mês de abril do ano passado, foi a última ocorrência desse tipo que aconteceu comigo. Eu tratava de uma pessoa, ainda trato, ela vinha do norte do país para fazer libertação, extremamente aprisionada nas cadeias de Satanás, ficava muito endemoniada, mas muito endemoniada, e ela vinha de tempos em tempos, porque ela queria a liberdade dela. Ela passou por um processo de libertação, antes de concluir veio a pandemia, e na pandemia ela perdeu alguém que ela amava profundamente. No dia do sepultamento, nós ligamos, era um domingo, eu estava saindo da igreja, e quando eu comecei a falar com ela, você já percebe, há uma questão de discernimento espiritual. Eu vou falar para vocês na semana que vem sobre isso.
que não tem a ver com adivinhação, que não tem a ver com mágica, que não tem a ver com dom. O discernimento espiritual é uma expressão, inclusive, que não está na Bíblia. A Bíblia fala sobre discernimento de espíritos, e é outra coisa absolutamente distinta. Discernimento de espíritos é diferente de discernimento espiritual. Eliseu tinha discernimento espiritual. Ele viu carros e cavaleiros de fogo. Ele, quando está cercado pelo exército assírio, ele vê o mundo espiritual. Geazi não vê nada. Tanto que Geazi vem apavorado, ele diz: Senhor, abre os olhos do teu filho para que ele veja, que em maior número são os que estão conosco do que os que estão com eles. Segundo Reis capítulo 6. Então, no discernimento espiritual, você consegue constatar e você consegue interpretar, isso que significa a palavra discernir. Você consegue separar o bom do mal, o joio do trigo, aquilo que é certo daquilo que é errado, o que é santo do que é profano. Aqui o homem de Deus, ele diz o seguinte: eu digo uma palavra. Quando eu liguei para a moça, ela imediatamente começou a falar coisas, e eu falei: o espírito imundo está de novo aí. E antes dela terminar de falar as baboseiras que ela estava falando, eu já falei: em nome de Jesus de Nazaré, cala-te. Gente, na hora, eu vou te matar. É aquelas mentiras do diabo. Olha para mim, o diabo é mentiroso. Não acredite nele. Ele vai dizer: tua vida chegou ao fim, acaba com a tua vida, desiste do que você tem, você não vai alcançar. O diabo está cheio de não para te dizer. Você não pode, você não é bonito, você não é perfeito, você não tem dinheiro, você não tem inteligência. Ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Quando ele mente, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, e não há verdade nele. João 8, verso 44. Naquele momento que eu falei, manifestou: vou te matar, você já está me enchendo, começou a me chamar pelo nome. Cala a tua boca. Eu aqui e a pessoa lá na Amazônia. E sai. Pronto, não vi mais nada. Uma parente pegou o telefone: ah, pastor, agora ela acalmou aqui. A gente estava rezando, a gente estava fazendo. Eu falei: não adianta rezar. O que adianta é você liberar a autoridade que Deus deu para você. Autoridade e poder são duas coisas distintas. Poder é força. Por exemplo, a polícia militar tem o poder de polícia que é dado pelo governador do estado. Então, quando o governador publica no Diário Oficial, no boletim interno da Polícia Militar, que você é um comandante, a partir dali, o exercício do poder está contigo. Então, se a polícia pega a arma, ou pega o spray de pimenta, ou enfim, ou pega a pistola taser, que é aquela que sai 2 fiozinhos, e a pessoa toma um choque, aquilo é, diga força, aquilo é força. Poder é dunamis, vem da dinamite, isso é poder. Então você pega um homem forte, você pega um homem grande, um homem bruto, esse homem tem força para te obrigar a fazer aquilo que você não quer fazer. O nome disso é poder. Autoridade não tem nada a ver com poder. Autoridade significa direito de governo. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder, diga todo o poder, todo o poder do maligno, e nenhum dano vos fará, diga nenhum dano. A doutrina da retaliação, ela não é bíblica. A doutrina de que eu estava orando, eu estava jejuando, e o diabo veio atrás de mim e me perseguiu, isso não é verdade. Isso vem do espiritismo. E tem um monte de gente ensinando, pastores ensinando isso dentro das igrejas. Eu trabalho com libertação, vai fazer 30 anos. Eu nunca fui retaliado. Por quê? Por quê, gente? Você acha que eu sou especial? Belisca aqui, filha, Beatriz, belisca o tio, pastor. Pode beliscar, força. Ai! Eu sou de carne e osso igual a vocês. Eu sou igualzinho a vocês, eu não sou especial não. Só que eu não negocio a minha vida com pecado. Não tem acordo.
O salário do pecado é a morte. E é o pecado, gente, que atrai espíritos imundos. Vocês não entenderam ainda? Essa doutrina de retaliação, quando Deus diz, olha, você vai pisar em serpente, escorpião, todo poder do mal, nenhum dano vos fará. Você acha que Deus está brincando com você? Você acha que Jesus é mentiroso? O apóstolo Paulo diz, submetei-vos, eu falei semana passada aqui, submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ah, pastor, mas tem alguma coisa errada. Porque eu estou orando e estou sofrendo um monte de perseguição, eu estou orando, pastor, e está acontecendo coisa na minha vida, meu carro quebrou, a minha bicicleta quebrou, eu caí de bicicleta, querido, preste atenção. Deus, eu falei semana passada aqui, é que nos leva para desertos, não é o diabo. Quem tira a gente do deserto é que é o diabo. Deus é que levou Abraão para o deserto, levou Isaac para o deserto, levou Elias para o deserto de Quirete, foi Deus que levou Eliseu para o deserto, foi Deus que chamou João Batista, voz do que clama no deserto, foi Deus que levou o apóstolo Paulo 13 anos para o deserto. Ele não saiu pregando depois que Ananias orou por ele no capítulo 9 não, querido. Entre o capítulo 9 e o capítulo 14 de Atos, há 13 anos de deserto. Ele ficou 3 anos em Damasco e 10 anos no deserto da Arábia. Você sabia disso? Você sabia disso? Então tem muita gente ensinando bobagem, e tem muita gente aprendendo bobagem com medo do diabo. Olhe para mim, o diabo é um ser que foi derrotado pelo Senhor. Eu vou falar na Bíblia. Quem crê aqui que a Bíblia é verdade? Você crê que a Bíblia é verdade? De capa a capa? Gente, eu creio até na capa. Colossenses capítulo 1, verso 16. Anota aí para você. Colossenses capítulo 1, verso 16. Ele vai dizer o seguinte: nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, principados, domínios e potestades. E primeiro Colossenses capítulo 16 diz que existe uma, diga, pirâmide de autoridade. Aí Deus está lá no vértice superior e tem o que? Uma escala hierárquica de anjos, tronos, poderes, principados, potestades. A Bíblia chama de anjos, arcanjos, querubins. Os querubins guardam a glória de Deus. Satanás era um querubim ungido para proteger. Você pode ler a história dele, está lá em Isaías 14, 12, pode anotar, Isaías 14, 12, também está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, verso 14, Ezequiel 28, 14, Isaías 14, 12, está ali. Esse ser era um anjo que andava no meio do jardim de Deus, no meio do Éden, é ali que ele estava. Essas autoridades espirituais são como escalas hierárquicas, onde Deus, ele tem o seu trono. Os serafins, anjos de 6 asas, 2 cobrem o rosto. Quem leu Jeremias sabe disso, Jeremias capítulo 6. 2 cobrem o rosto, 2 cobrem o corpo até os pés, e com duas voam. Por quê? Porque a glória de Deus, a majestade de Deus, você não faz ideia, nenhum homem é capaz de aproximar de Deus e continuar vivo, ninguém. Moisés, quando pede para ver a glória de Deus, Deus coloca ele no meio de um buraco, de uma fenda na rocha, de costas, você vai ver minha glória passando. Homens e mulheres de Deus, que viram um anjo do Senhor. Ai pastor, eu vi um anjo. Gente, na Bíblia, quem vê anjo, cai no chão borrado de medo. João, um em carne com Jesus, capítulo 1 do livro do Apocalipse, quando o anjo do Senhor aparece para ele, diz assim: eu caí como morto. Então o Senhor tocou em mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o derradeiro, eu sou o alfa e o ômega, eu sou aquele que esteve morto e reviveu, eu sou aquele que tem as chaves
da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1 e capítulo 18. Chave é metáfora de autoridade. Quer ver uma metáfora de autoridade? Vara. Não poupe a vara ao teu filho. Ah, pastor, eu estou querendo mesmo dar uma cintada nessa criança. Eu estou querendo mesmo dar uma chinelada. Autoridade não é brutalidade. Autoridade não é ignorância. Autoridade não é violência. Autoridade é limite protetor. Diga isso, autoridade exerce limite protetor. É isso que o Salmo 91 diz. Ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E o verso 4 vai dizer: debaixo das tuas asas, diga proteção. Debaixo das tuas asas eu estou seguro. Eu não temerei o terror noturno. Quem já viu gente manifestar o terror noturno aqui? Gente, é um espírito imundo chamado Lilith. Manifesta terror noturno. Eu não temerei a seta que voa de dia, nem a praga que anda à noite, nem a mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão do meu lado, e mais 10.000 à minha direita. 11.000 vão cair, mas não chegará a mim. Somente com os meus olhos contemplarei a recompensa do ímpio. Ímpio é recompensado com destruição, gente. Ímpio cai. Tem tempo. Deus, ele não tem essa pressa que a gente tem. Vamos embora, Deus, castiga esse homem, castiga esse Putin, castiga esse presidente da rua. Vamos, Deus. Deus, ele não tem a pressa que nós temos. Aliás, vou fazer um parênteses aqui. Semana passada eu falei sobre o final dos tempos, e tem muita gente em dúvida. Alguns mandaram para mim, 2 ou 3 mandaram um e-mail para mim, perguntando sobre isso. Leia Hebreus capítulo 1, verso 1. Tendo Deus falado antigamente pelos profetas, para nós, a quem chegou o fim dos dias, tem falado pelo seu Filho Jesus. Chegou o fim dos dias, o final dos tempos. É isso que a Bíblia diz. Nós já estamos, a volta de Jesus, não é que Jesus está voltando. Jesus, ele vai voltar, isso é fato. Fato. Então, quando nós falamos sobre isso, a igreja fica muito confusa. Por quê? Porque nós estamos ignorando a palavra profética, a palavra de Deus, e a gente quer viver, sabe de quê? De profecia e profetada. O sujeito está todo errado, aí está o profeta: não, porque Deus está dizendo que você vai se dar bem. O sujeito está vivendo uma ilegitimidade no seu casamento, ou seja, está transando antes do casamento. Ele está transando com outra pessoa fora do casamento, adultério. A mente dele está impregnada de adultério de alma, porque ele vive na pornografia. O sujeito, ele está pagando para fazer sexo na prostituição, ou está se vendendo. E aí, não, porque o profeta me disse que eu vou me dar bem. Não vai, porque Deus diz que não há paz para o ímpio. Isaías capítulo 55, para o ímpio não há paz. Veio um menino aqui de 19 anos e deu testemunho de que Deus está sendo generoso com ele. Por quê? Porque ele está sendo fiel a Deus. Aí tem gente que fala assim: não, mas eu não creio nisso. É gente então que quer discutir com a gente: não, porque eu não creio, a Bíblia não fala disso. Fala. Não, isso é coisa do Antigo Testamento. Não é. Você quer ler sobre dízimo no Novo Testamento? Anote ele em casa. Você está anotando aí, você que duvida de tudo? Mateus capítulo 23, verso 23. Pode ler em casa. Você quer saber o que Deus fala sobre dízimo? Hebreus capítulo 7, do verso 1 ao verso 10. Leia o que Deus diz. Antes de você dizer para mim: não, isso acabou. Acabou? É por isso que a tua vida financeira está acabada. Desobediente. É gente que diz que dinheiro não é importante. Mas como que dinheiro não é importante? 20% do Sermão do Monte, 20%, 1/5 do Sermão do Monte, Jesus fala sobre dinheiro. Como é que não é importante?
A Bíblia traz um monte, só nos primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, existem 100 princípios, 100, uma centena de princípios sobre finanças. E você vem dizer para mim, não, dinheiro não é importante. Vai olhar para a vida de quem diz que dinheiro não é importante, olha para a vida financeira dele. Como se Deus quisesse que a gente fosse miserável. Não existe uma maneira de você prosperar em qualquer caminho. Querido, a Bíblia tem resposta para tudo. Tem resposta para problemas emocionais, ela tem resposta para problemas familiares, para casamento, para solidão. Tem resposta para todo, para a ciência ela tem resposta. Mas só o que a gente faz? A gente separa o que a gente quer. Aí é uma turma vivendo, em vez de viver da palavra e da promessa. Você vem aqui, você prega a verdade, aí o que a pessoa faz? Ela tapa os ouvidos. Não quero saber disso, porque eu aprendi desse jeito, eu tive uma experiência de outro jeito. Experiência não é doutrina. Vocês sabiam disso? Pastor, eu amarrei o diabo, em nome de Jesus, o levei até o trono do Senhor e mandei ele falar a verdade. Olha para mim, gente. O diabo mentiu para Jesus. O diabo o tirou do deserto, o levou ao pináculo do templo e disse: se joga, se mata. Ele é assassino, ele quer que você se mate. Você não está entendendo isso. Ele quer que você desista da vida que Deus te deu, e te dá uma justificativa bíblica, porque está escrito. Ele pega Salmo 91, verso 11, verso 12. Está escrito: aos teus anjos dar ordem a teu respeito, para que não tropece o teu pé em pedra. Olha que mentiroso. Ele manda você abusar da palavra de Deus. Vocês estão entendendo isso? Creia no que está escrito. Querido, eu tenho um ministério na libertação. Eu falei para vocês semana passada que existem 4 armas do crente: o sangue do Cordeiro, lembra disso? A unção do Espírito Santo, a palavra de Deus, que é a espada afiada de 2 gumes. E eu falei para você que você não vence sem o nome poderoso de Jesus. Aí tem gente vivendo uma vida toda entortada, mas o que ele quer? Ele quer receber uma palavra profética que vai tudo bem. Não vai. Não vai dar certo. Você vai se machucar, você vai ficar todo dolorido, você vai ficar todo quebrado. Por que a igreja hoje, é muito interessante a velocidade cultural que a gente está vivendo. As gerações antigamente eram de 40, isso é a música de quando eu era, na minha época. Quer dizer, é o seguinte, ele está velho e as músicas não prestam mais para ele hoje. Então ele começa a comparar e achar que a juventude dele era melhor. A velocidade que está acontecendo, as gerações estão sendo repartidas, não é de 40 em 40 anos, é de 10 em 10 anos. Quem nasceu em 2010, nós estamos em 2022, e tem 12 anos hoje, está chamando o pastor Will, sabe de quê? De cringe, de velho, de ultrapassado. O sujeito tem 12 anos, não, você é um velho, tem 27 anos. Você imagina eu que tenho 50? Não, já estou com o pé na cova. Então quando a gente não acompanha a velocidade, a gente está deixando de otimizar a ministração do Evangelho da Cruz. Mas o que está acontecendo hoje? As pessoas estão ignorando a verdade, e elas não se mancam que existe uma autoridade espiritual, mas acreditam em toda bobagem. Olha, quer ver um terreno fértil para mentira? Você quer ver? Chama-se Batalha Espiritual e Libertação. Eu trabalho com isso. Eu estou com 9 livros publicados. O que eu leio de bobagem, o que eu li de bobagem, e gente que todo mundo segue. Gente que eu já sei que já caiu, que já tropeçou, que você pergunta assim: qual é a tua igreja? Quem é o teu pastor? Você vai ver que é gente rebelde, é gente que diz: não, Deus me revelou que esse é o meu ministério. Como é que você vai trabalhar com libertação, querido? Com a boca suja que você tem. Como é que você vai trabalhar com libertação sem estar sujeito a uma autoridade espiritual? Você acha que isso é brincadeira? Cobertura, armadura e patente espiritual. Você não vai para a guerra sem cobertura espiritual. E a cobertura espiritual quem te dá é teu pastor, querido. Ah, mas meu pastor, minha igreja não trabalha com libertação. Então você também não vai trabalhar.
Sabe qual é o nome disso? Obediência. Não, mas eu tenho certeza no meu coração. Olhe para mim. Foi assim que o rei Saul. Você está pensando que o rei Saul era o quê? Ele foi ungido como primeiro. Deus te ungiu como capitão da nação dele. Deus levanta o sujeito lá da tribo de Benjamim, manda Samuel ir lá, ungir a cabeça dele. Gente, Saul, a Bíblia diz, isso foi em 1 Samuel, capítulo 10, verso 1, anote, leia em casa, 1 Samuel, capítulo 10, verso 1, o irmão da mídia pode colocar o texto aqui, por favor? 1 Samuel, capítulo 10, verso 1, não sei quem é que manda nesse se é o pessoal daqui ou de lá, não, eu estou pedindo, se não eu vou pedir, se não der, só me dá um sinal. 1 Samuel capítulo 10, verso 1. Vamos ver o que diz aqui o texto. Olha como é que é gente que quer lutar com batalha espiritual. 1 Samuel capítulo 10, eu não sei para onde eu leio. Alguém quer ler para mim então? Alguém que tem uma voz boa? Alguém que vai colocar ou não? Alguém me dá um sinal, sim, não, positivo? Dá um like, dá um dislike? Vai ou não? Então deixa. Quem pode ler para mim? Não, tem que vir aqui na frente, por favor. Me ajuda aqui, meu irmão, por favor, por gentileza. Olha só, gente, quem crê aqui que a Bíblia é verdade? Está lá. Aonde que está? Não, eu aqui não consigo ler, imagina você. Vem cá, meu irmão. Não tinha que ser no telão, mas, irmão, obrigado pela força, não vai rolar não, tá? Obrigado. Qual é o seu nome? Karen, irmã Karen vai ler. 1 Samuel capítulo 10, você precisa de óculos? Não. Consegue enxergar? Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul, o beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor para seres príncipe sobre sua herdade? Olha só, Deus chama Samuel, diz assim, vai lá e unge o próximo rei de Israel, primeiro rei de Israel. Capítulo 10, verso 1. Aí fala assim, não pastor, foi só aquela unção aqui, os pastores botaram a mão na cabeça, não, vem cá Karen, vai embora não. Davi, cadê Davi? Puxa a cadeira aqui, bota aqui para a moça por favor, que agora ela vai me ajudar, tá bom? Você está com um parente ali? Está com os amigos, senta aqui, bota aqui de ladinho aqui para ela, isso, assim, pronto, pode sentar Karen, obrigado. Gente, 1 Samuel 10, 1, o óleo caiu ou não caiu? Foi ungido ou não foi? Verso 10 agora, Karen. 1 Samuel 10, 10. É o mesmo capítulo aí. Verso 10. Chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles, e o Espírito do Senhor se apoderou de Saul, e este profetizou no meio deles. O Espírito do Senhor, ele chegou no monte, o Espírito do Senhor o possuiu. E ele profetizou entre os profetas. Entenderam isso? Esse homem era ungido ou não era? Ele não tinha cobertura espiritual. Ele se rebela como contra Samuel. Sabe por quê? Não, porque eu senti no coração. No capítulo 15, vamos ver o que acontece 5 capítulos depois. Eu acho que é verso 22. Capítulo 15, 22. É isso mesmo. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Presta atenção. Deus, ele dá uma ordem para Saul pela boca do seu pastor, que na época era Samuel, era o profeta, fazia o papel do pastor. Ele diz o seguinte: vai lá e faça. Saul diz: não faço, porque eu senti no coração. Ele diz uma segunda vez: vai lá e faça. Ele diz: não fiz, mas fiz pela metade. Eu fiz, mas fiz o que eu quis. Ele fala uma terceira vez: vai lá e faça. Aí Deus chega uma hora que ele está cansado. Ele vai dizer o seguinte: o Senhor se apartou de ti. Porque, diga, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor que tocar louvor. Entenda isso. Obedecer é melhor do que você expulsar demônios. Obedecer é melhor do que você trabalhar com libertação em batalha espiritual.
Obedecer é melhor do que trazer aqui. Obrigado. Muito obrigado, querido. Agora sim. Obedecer é melhor do que qualquer sacrifício. Mas ele vai dizer mais. A obediência é melhor do que a gordura de carneiros. Quem aqui já comeu aquela picanha com aquela gordurinha? É saborosa ou não é? A não ser que você seja vegano, a não ser que você seja vegetariano, não tem problema não, tá bom? Eu só digo que Noé salvou o churrasco, não salvou a salada não. Mas se você quiser viver mais, tem que comer salada, só churrasco não vai rolar. A gordura de carneiro não é um sabor, aquela... Às vezes você bota cebola, às vezes você bota alho, não é bom, gente. Olhe para mim, obedecer ao pastor Anderson, já manifestou a glória ali. Qualquer sabor que você possa experimentar, pregar para a multidão, tocar para a multidão, construir uma empresa que glorifique o nome do Senhor, trazer uma oferta de $1 milhão, presta atenção, obedecer é melhor do que isso, entenderam agora? Então tem muita gente que no ânimo de querer fazer as coisas, justifica dizendo assim, foi Deus que mandou. Pastor, não sei porque deu errado. Porque nós oramos e Deus revelou para dar certo. E aí? Ele me abandonou, ela me deixou. Gente, olha para mim. Foi Deus que revelou? Foi, gente? Teve rebelião aí, sim ou não, gente? Teve desobediência aí, sim ou não, gente? É claro que teve, gente. Só que quando a pessoa está cega, um espírito que cega as pessoas, é o espírito da sensualidade. Oséias capítulo 4, verso 11 e verso 12. O espírito de sensualidade tira a inteligência e deixa você burro. Pronto. Pastor, como é que eu não vi isso? Eu fiquei burro. Ficou. Por quê? Porque a sensualidade é um demônio. A sensualidade, diga assim, sensualidade é um espírito imundo. Só que quando você está encantado, você está apaixonado, e você está rodando em volta de alguém como um satélite orbitando em volta da sua paixão, você não ouve ninguém, você não ouve pai, não ouve mãe, não ouve pastor, não ouve amigo, não ouve ninguém. Eu sei o que eu estou fazendo. Por que você sabe o que está fazendo? Porque você quer pecar. O princípio da sabedoria, o princípio do temor do Senhor é o amor à repreensão. Sabiam disso? Sabia que Deus repreende a quem Ele ama? Você sabia que a gente não fica sem repreensão? Você acha que Deus vai fazer o seguinte, vai bater nas tuas costas e vai dizer para você, muito bem, continua assim. Você acha que Deus faz isso, gente? Deus chama a atenção da gente. E Deus chamou a atenção de Saul 1, 2, 3 vezes. Sabe o que aconteceu depois? Ele começou a ficar endemoniado. Aí chamavam Davi para tocar harpa. Aí Davi se torna o príncipe dos guerreiros de Saul. Ele vai comer na mesa, ele assume lá uma companhia, um batalhão, como soldado, como capitão, como general. E aí as mulheres começam a cantar assim, ó: Saul matou 1000, e Davi é 10 melhores, 10 vezes melhor, ele matou 10.000. Ele ficou com ciúme e com inveja. O ciúme e inveja, escuta isso aqui, são pecados que você esconde, mas a boca denuncia, porque a boca fala do que está cheio o coração. O ciúme e a inveja funcionam como uma idolatria, e você vive, sonha, acorda, passa o dia e vai dormir pensando naquilo ali. Você vai consultar lá o Instagram, o Facebook, para ver se ele está se dando bem ou está se dando mal. Você está torcendo para ele quebrar a cara. O ciúme e a inveja atraem espírito de morte. Saul disse assim, eu vou matar esse menino. E ele tenta furar o menino no capítulo 18, no capítulo 19 2 vezes. O amigo dele, que é filho de Saul, ele tenta matar o próprio filho no capítulo 20. Ele mata os profetas no capítulo 21. Olha para mim, aquele espírito de morte estava lá. No final, no capítulo 31, sabe o que acontece? Saul se mata. Ele se suicida. Vocês estão entendendo como é que isso é perigoso? Então não fica com medo do diabo. Não tenha medo do diabo. Tenha medo do pecado. Porque está todo mundo querendo que pastor venha expulsar o demônio, venha expulsar o demônio, venha expulsar o demônio.
Mas ninguém quer jogar fora o pecado. Eu vou explicar mais uma vez. Eu já expliquei em anos passados. Imagina como é que Lucas 11 e Mateus 12 denunciam Satanás como Baalzebu, ou Beelzebu, ou Baalzebub, príncipe das moscas. Presta atenção. Para você convidar mosca para a tua casa, você não precisa de mais nada, a não ser colocar algo podre dentro da sua casa. Você bota um cadáver lá. Alô? Cadáver, Mateus capítulo 24 diz assim: onde estiver o cadáver, ali estarão o que, gente? Os abutres. Você já viu assim animal morto? Você vai passando de carro assim, tem um monte de urubu assim, ó. Eles estão em volta de quê? De um animal que morreu ou vai morrer. Eles ficam atrás de algo que está estragado, apodrecido, dentro do esgoto. É ali que vive mosca. Você vai na lixeira e, pastor, está cheio de mosca. E aí o pessoal fala: pastor, vem expulsar demônio. Aí você vai lá, ó, está aquele monte de mosca, tá o que está podre aqui, em nome de Jesus, sai. Gente, a mosca sai e volta 1 segundo depois. Vocês já viram no Demônios, que você vai lá, expulsa o demônio uma semana, despede a vítima, ela volta na outra semana, quando você ora manifesta o mesmo demônio? O mesmo, eu me lembro de um caso, esse moço depois foi para a faculdade teológica. Gente, pensa um moço que se meteu com tudo que não presta, tudo que não presta. Ele se meteu com magia negra do Haiti, magia negra do gueto da Angola, era pai de encosto, era pai de sangue. Pensa num moço que destruiu a vida dele com feitiço, com bruxaria, com magias, com encantamento. Destruiu. Novo, jovem, não é garoto velho não, moço jovem. Aí esse rapaz ia na libertação com a gente fazia um tratamento com ele. Primeira coisa, toda semana que eu atendia ele, manifestava uma legião diferente, toda semana. Mas tinha um espírito imundo, um espírito do satanismo, é ligado a gente que mexe com satanismo mesmo, manifestava nele. Sai em nome de Jesus. Aí numa segunda vez, sai em nome de Jesus. Na terceira vez que ele manifestou, eu falei: em nome de Jesus, onde você está escondido? Curitiba, frio. Ele rasgou assim, ele rasgou a blusa dele, o casaco, a camisa dele. Havia uma tatuagem dessas, tribal, com aquele demônio tatuado. Tatuagem, você sabe que é uma marca no sangue e na carne, com a tinta. É uma marcação de escravo. Você sabe que o judeu era marcado com tatuagem para morte, para controle. Então, a tatuagem ela tem um princípio espiritual muito mais antigo do que você imagina. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. E aí, naquele dia, eu fiz ele confessar Jesus e rejeitar os pactos com aquele espírito imundo do satanismo. Nunca mais aquele demônio saiu. Então o que eu estou querendo dizer para você é que as moscas estão aqui, os urubus estão aqui. Não adianta expulsar o demônio. O que você tem que fazer? Você tem que pegar a sujeira, você tem que pegar a podridão e fazer o quê? Jogar fora da vida da pessoa. Quem entendeu isso, gente? Porque senão você vai só se cansar. Você vai lá uma semana, é aquele quebra-pau, outra semana, outro quebra-pau, outra semana, outro quebra-pau. E você fala: pastor, será que eu não tenho autoridade? Gente, quando Deus dá autoridade para a gente, eu queria que você lesse, por favor, Efésios capítulo 1, verso 1 e 22. Você está incomodado daqui, filha? Não, pronto. Ela é a voz do... Eu sou Moisés, ela é Arão. Tá bom, minha irmã? Sim? Isso. Então, eu queria ler com vocês Efésios capítulo 1, verso 21 e verso 22, para você entender qual é a tua posição de autoridade dentro da igreja do Senhor Jesus. Efésios 1, 21. Acima de todo principado, poder e potestade e domínio, de todo nome que se possa pronunciar, não só neste século, mas também no vindouro, também sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja. Olha que Quem entendeu o texto? Tem gente que não entendeu nada. Teve meia dúzia que levantou a mão. Olha só.
Jesus, ele colocou todo o principado, domínio. Você lembra de Efésios capítulo 6, verso 12? Todo mundo conhece esse texto. A nossa luta não é carne contra carne e sangue, é contra principados, poderes, potestades. Não é isso que diz a Bíblia? A nossa luta é contra seres espirituais, contra seres malignos nos lugares espirituais, tá bom? É isso que diz Efésios capítulo 6, verso 12. Jesus, quando ele ressuscita dos mortos, ele coloca toda a autoridade espiritual debaixo dos seus. Ele mesmo é o cabeça. Ele está dizendo que ele está dando autoridade para a igreja. É isso que você deve entender. A autoridade dele está indo para você. Gente, igreja é esse templo aqui, gente? Igreja é esse lugar de reunião? Quem é a igreja aqui? Levanta a mão. Igreja são pessoas. Vós sois a minha igreja, vós que me amais e obedeceis a minha palavra. Você é a igreja. Então Jesus está dizendo que ele colocou principado e potestade debaixo dos seus. Quem é o corpo de Cristo, gente? Porque Cristo é o cabeça da igreja, não é assim ou não? Pescoço, o tórax, o braço, as mãos, a perna, o joelho, a panturrilha, os pés, somos nós. Ele está deixando claramente expresso que ele colocou Satanás debaixo dos seus. Presta atenção, você não faz ideia da autoridade que você tem, querido. Você não faz ideia do que Deus deu para você. Você não faz ideia da chave de autoridade que Deus colocou na tua mão, e você está ignorando isso. Pastor, eu estou vivendo uma luta com meu filho que está namorado com uma menina que tirou ele da igreja. Eu estou vivendo uma luta com a minha esposa que saiu com o amante. Eu estou vivendo uma luta no meu trabalho, uma falência. Olha para mim. Oração de guerra espiritual, na verdade, é uma palavra liberada de autoridade da tua boca. É você que tem que falar. Senhor, vem aqui e expulsa esse demônio. É isso, gente. Onde está escrito isso na Bíblia, gente? Qual foi o discípulo que orou assim? Senhor, qual a reunião de oração para os enfermos que tem na Bíblia? Me diz uma oração. Vamos orar pelos enfermos, é isso, gente? Não, diz não. Tiago capítulo 5, verso 14, ele vai dizer o seguinte: você está doente, chama os pastores, chama os presbíteros, eles orarão aí, eles imporão as mãos, se tiver pecado será perdoado, eles ungirão com óleo. Você está triste? Ore. Você está feliz? Cante louvores. Mas se você está doente, o pastor tem que colocar a mão na tua cabeça. Quem tem fé é um sinal. Marcos capítulo 16 diz: esse sinal, diga sinal. Esse sinal seguirão os que crerem. Ele não diz que vão seguir os pastores, que vão seguir os líderes. Esse sinal vai seguir quem crê. Em meu nome expulsarão demônios, purificarão leprosos, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aí a igreja reage aí com essa incredulidade. Porque no teu cabeça, a gente que foi criado, eu nasci na igreja católica, apostólica, romana, fui batizado, fiz primeira comunhão, eu fui crismado. Aí como é que funcionava na igreja? Funcionava assim: dá licença, padre, na mão, dá tua benção. Aí você beijava a mão do padre. Quem fez isso? Só eu, gente? Porque você acha que o poder eclesiástico, ele está centralizado aonde? Em uma pessoa. E aí você se esquece do seu papel e seu papel de autoridade no meio do reino de Deus. Você quer transferir para o pastor Marcelo, para a pastora Elisa, para o pastor Will, você quer transferir para o pastor José, para a pastora Beta, algo que você deve fazer. Autoridade, gente, é um princípio que Deus deu para a gente seguir. Quando ele diz: eu vi Satanás caindo do céu, eis que vos dei autoridade. Isso é Lucas capítulo 10, a partir do verso 17. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do mal, nenhum dano vos fará. O que ele está dizendo, gente? Pastora, eu estou indo direto aqui, eu tenho mais meia hora ainda, tá bom? Não vou fazer intervalo hoje não, amém, gente? Amém, amém? Então o que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo que ele está liberando sobre nós algo que a gente não pode jogar fora.
Aí fica uma igreja acovardada, fica uma igreja que não sabe abrir a sua boca. Que levanta a sua mão, pode ir sentado mesmo, levanta a sua mão. Diga assim: em nome de Jesus de Nazaré, eu me revisto do sangue do Cordeiro e do poder da cruz, e eu tomo a autoridade que Jesus Cristo resgatou por mim e liberou para mim, e eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu rejeito, repreendo todo espírito imundo, todos os espíritos inimigos do Senhor Jesus. Eu dou uma voz: saia da minha vida, saia da minha mente, saia da minha casa. Eu amarro, eu acorrento e eu lanço fora todo o mal do meu ministério, em nome de Jesus. Pensa nos teus negócios, diz assim: em nome de Jesus. Todo espírito de miséria, de falência, de derrota financeira, de empobrecimento, saia da minha vida, em nome de Jesus. Diz amém. Gente, isso não é uma oração, isso é uma voz de comando que você está dando. Por quê? Porque você não vê ninguém orando assim: Deus cura. Você vê as pessoas chegando e dizendo assim: seja curado em nome de Jesus. Foi isso que Pedro fez quando ele chegou. Ele se aproxima da porta formosa e ele diz: em nome de Jesus, eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. A Bíblia vai dizer para a gente, vai contar uma história muito interessante, em Lucas capítulo 13, verso 10, de uma mulher aleijada, possessa. Ela estava possessa de um espírito imundo. Gente, vamos lembrar aqui, por que uma pessoa fica possuída por um espírito imundo? Por quê, gente? Por quê? Diga: sujeira, pecado, ódio, inveja, ciúme, idolatria, ausência de perdão, culpa, assassinato, derramamento de sangue inocente, feitiçarias, bruxarias, mentiras. É isso que suja a tua vida. É por isso que o diabo te persegue. Porque se você obedecer a Deus, você vai resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Tiago capítulo 4, verso 7. Então vamos parar com isso. Tem muita gente querendo galgar a posição espiritual para dizer: não, meu ministério, pastor, recanta lá, eu sou pastor muito pesado, o diabo vem contra mim. Presta atenção, gente, vocês têm que aprender a Bíblia. 1 João capítulo 3, verso de número 8. Quem crê que a Bíblia é a verdade? 1 João capítulo 3, verso 8. Botaram o Tiago 4, 7, está aqui. Quem pratica o pecado é de quem, gente? Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Diga: desfazer. Jesus não morreu na cruz para ser um símbolo, para ser teu mártir, para ser teu mestre. Não é nada disso. Jesus morreu para tirar o pecado do seu povo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, do verso 5 em diante, quando a palavra de Deus fala sobre a derrota desse ser. Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15. Colossenses, meu irmão, capítulo 2, verso 14 e verso 15. Ele fala sobre a humilhação que Jesus submeteu esse espírito imundo. Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15. Eu não consigo ver quem está lá. Pastorzão, sim ou não? Sim. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Segura o número 15 aí, segura. Olha para mim. Você e eu tínhamos uma dívida. Diga: eu era devedor. Diga assim: mas eu nunca devi para o diabo.
Você não deve nada para o diabo e nunca deveu. Nunca deveu. Quando você peca contra Deus. É por isso que Deus estava com aquela nota promissória. Ele diz que ele riscou. Algumas versões dizem ele anulou, ele rasgou a cédula que era contra nós, pegou ela e cravou na cruz, cravou naquele sangue do madeiro. Agora quer saber o que aconteceu depois? Verso 15: e despojando, tirando a armadura, desnudando principados e potestades, os expôs. Já ficou exposto? Sabe quando tua foto cai foto de gente nua na internet? Já viu isso? Gente nua na internet, todo mundo vê aquela vergonha. Foi isso que Jesus fez. Envergonhou, expôs publicamente e deles triunfou. Há uma versão que diz que Jesus humilhou principados e potestades. Olha para mim. Por que que você tem medo desse ser? Se você está revestido de uma autoridade que Jesus deu para você. Você está entendendo que a nossa mente tem que mudar? Quando a gente fala sobre mindset, quando a gente fala sobre mudança de mente, nós temos a ideia de que pastores, gente, os dons são diferentes, a unção é a mesma. A mesma unção que eu tenho, você tem. Nós temos funções diferentes dentro do corpo. Um é olho, o outro é ouvido. Ah não, eu quero ser olho. Imagina se você só visse e fosse surdo. Você ia gostar de ser surdo? Não, você vê tudo. Ou não, você só ouve e não vê nada, fica cego, tateando. O que você acha disso? Tem gente que quer ser mão, mas é pé. Imagina um corpo sem pé. Você já imaginou isso? Você ia andar se arrastando, não é isso, gente? Nós temos funções diferentes. Deus chamou uns para apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas. Esse é o princípio da distribuição dos dons ministeriais. A unção é a mesma. Não, pastor, mas a Bíblia fala sobre unção dobrada. Eu expliquei aqui semana passada. Unção dobrada é para filho primogênito. Unção dobrada é o princípio da recompensa dobrada do primeiro filho, vírgula, quando o papai morre. Ah, porque eu recebi a unção dobrada do meu pastor. Ele está vivo? Está vivo? Tá, então você não recebeu nada. Porque ninguém na Bíblia, Eliseu só recebe unção dobrada quando Elias sobe. Jesus diz: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar para vocês o Consolador, o Espírito Santo, que o mundo não vê e não conhece. Eu vou subir e vou mandar o Consolador, e impera que eu suba, porque se eu não for, o Consolador não desce. A unção de Jesus, gente, foi derrubada em Pentecostes, capítulo 2. A promessa de Joel 2 está lá. Só que a gente fica esperando ver anjo. A gente fica esperando acontecer alguma coisa. Querido, pega a tua mão aí. Bota na mão na cabeça de quem está do teu lado. Pode botar, chega perto aí. Meu Deus, que medo que vocês têm disso, gente. Isso é um princípio da Bíblia. Bota a mão na cabeça do seu marido aí. Expõe isso do seu filho. Diga assim, em nome de Jesus. Eu libero sobre a tua vida a bênção do Senhor. E eu repreendo todo mal sobre ti, toda enfermidade, toda mentira, toda acusação. Eu coloco a minha mão em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e eu libero uma palavra de vida eterna. Eu declaro que o mal não te tocará, que praga nenhuma chegará na sua vida. Em nome de Jesus, que todo benefício, as riquezas dos céus e o que há de melhor, que frutifica da terra, está sobre a tua vida, a tua cabeça, em nome de Jesus. Amém. Eu acho interessante
Como é que tem gente que tem medo? Em Hebreus capítulo 6, ele vai dizer sobre 6 doutrinas da fé. Deixando de lado os rudimentos da fé, aí ele fala: a doutrina do arrependimento de obras mortas, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno, da imposição de mãos. A igreja esqueceu isso. Tem gente que não consegue impor as mãos sobre a cabeça do seu próprio filho. Tem mulher que não consegue receber a imposição de mão do seu marido. E tem marido que não recebe da mulher. Tem pai, tem avô. Gente, quando encerra o livro do Gênesis, a última coisa que Jacó faz, sabe o que é? Ele vai derramar a porção dobrada sobre a vida de José. Quem lembra disso? Aí José falou assim: eu tenho 2 filhos, Efraim e Manassés. Ele entrega e aí ele impõe as mãos. Preste atenção no que eu vou dizer. Ele impõe as mãos trocadas. A mão direita sobre o mais novo, o caçula, e a mão esquerda sobre o mais velho. Manassés e Efraim. Sabe o que acontece com esses meninos? Você faz ideia do que acontece? Efraim se torna o primeiro rei de Israel. Manassés é a única tribo que tem porção dobrada de terras. Alguém já notou isso? Manassés fica além do Jordão e aquém do Jordão. Manassés tem 2 pedaços de terra dentre as 12 tribos de Israel na hora da distribuição das terras por Josué. Sabe por quê? Olha para mim. Diga: imposição de mãos. Querido, você tem autoridade para profetizar. Você tem autoridade para liberar sobre a vida de quem você ama, de quem está precisando uma palavra de autoridade. Você precisa compreender isso. Você precisa compreender que você vai ter que treinar isso. Por quê? Pastor, por que não acontece comigo? Simples, porque você nunca fez. Tem alguém doente na tua casa, a primeira coisa que faz: pastor Marcelo, vem aqui. Pastor Jô, você vem aqui. E você se esquece que é algo que foi dado para você. Mateus capítulo 28, verso 18. Irmã Karen, por favor, a voz profética da palavra de Deus no dia de hoje. Karen, Mateus capítulo 28, verso 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus recebe todo o poder. A NVI vai dizer: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. O homem tinha perdido a autoridade porque, gente, por que o mundo jaz no maligno? Por quê? João capítulo 5, verso 19 diz o seguinte: porque o mundo jaz no maligno. Por quê? Por que Satanás é o príncipe desse mundo? Por quê? Porque a autoridade que Deus havia dado para o homem, Adão, ele entrega de bandeja na mão de Satanás, só por isso. E ele está deitando e rolando. Pastor, por que tem guerra? Por que criança nasce com câncer? Por que há tanta destruição, tanto divórcio, tanto abandono, tantas vidas em pedaços? Sabe por quê? Porque Satanás recebeu a autoridade que Deus havia dado para o homem num lugar perfeito. Tudo perfeito. Ele estava no jardim do Éden, plantado por Deus, e o homem conseguiu estragar tudo com a sua cobiça, com o seu desejo de ter aquilo que Deus falou assim: isso aqui não. Tudo, você pode comer em qualquer restaurante do Éden, aquele restaurante ali não. Ele podia experimentar as pizzarias. Eu estou aqui tentando fazer você entender. Comerás livremente de toda a árvore do jardim. Ele podia ter ido lá no restaurante chinês, restaurante vietnamita, restaurante indonesiano, na churrascaria. Ele podia comer feijoada. Ele podia ir na pizzaria. Ele podia ir na casa de massa. Ele podia comer comida japonesa, sushi, sashimi, qualquer coisa. Aquilo ali não. Aí o homem fala assim: não, Deus está me enganando. Tem alguma coisa ali para mim que é boa e Deus está sonegando a minha possibilidade de saborear o mais delicioso. O que o bobalhão do Adão faz? O que ele faz? Ali ele vai lá e toma daquele veneno. A partir daquele momento, Satanás deitou e rolou sobre a humanidade. Lucas capítulo 4, verso 5 e verso 6. Evangelho de Lucas capítulo 4, verso 5 e verso de número 6. Acho que eu estou atrapalhando o pessoal da mídia. Eu tenho que ficar aqui, né? Agora que eu vi ali que eu estou atrapalhando vocês, no final da mensagem já. Está aqui Lucas 4, 5. Olha só, o diabo, levando-o ao monte alto, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos
do mundo. Por favor, verso 6. O verso seguinte. E disse-lhe o diabo, disse para Jesus: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Eu vou te dar autoridade sobre todos os reinos. Eu vou dar para você. Lembra que eu falei que a autoridade é dada? Eu vou te dar. Jesus, lembra que Jesus falou: é me dado toda a autoridade do céu e da terra? A autoridade é dada. Ele fala para Jesus: Jesus, vamos embora aliviar a tua carga. Vamos embora pegar um atalho. Você não precisa morrer na cruz, não. Se ajoelha aí e me adora, que eu te dou tudo que você quer. O que Jesus fala? Aparta-te de mim, Satanás. Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele servirás. Não era mais fácil, gente? Ou você acha que é o seguinte: então eu vou estudar na primeira série, na segunda, na terceira, no 9º ano, aí vou fazer o ensino médio, vou prestar um vestibular no Enem, aí vou passar no vestibular no Enem, aí eu faço 5 anos de faculdade, aí depois eu faço uma especialização, aí depois eu faço um mestrado, aí depois eu faço um doutorado, e aí depois eu tenho tudo, é isso? 30 anos de estudo, é isso? Não, eu te dou agora, não precisa trabalhar não. Qual é a grana que você precisa? Bora fraudar aqui, você dá uma assinadinha aqui para mim. Pacto com o diabo, gente, é um acordo espiritual, é um tratado espiritual, é um fio espiritual que te liga às trevas. É isso que ele faz, foi isso que ele tentou fazer, uma aliança, um pacto com Jesus. Então eu queria muito que você entendesse que essa autoridade foi resgatada por Jesus. Quando Jesus ressuscita, ele recebe, ele toma de volta as chaves da morte e do inferno. Ele manda hoje, o exercício da autoridade está em Cristo. Só que ele não levou a autoridade para o céu, para ficar lá no céu. Ele deu para mim e para você. Lucas capítulo 10, verso 17. Na verdade esse texto vai além, ele chega no verso 13. Lucas capítulo 10, verso 17. Já que você está em Lucas, vamos nessa aí. E voltaram os 70 com alegria. Algumas versões dizem 72, tá bom, gente? Com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Eles usam o nome de Jesus. Olha o espírito imundo, ó, vaza. E continua, verso 18. Vamos indo em frente, por favor, verso 18. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Ele cai por terra. E ele continua, verso 19: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, sobre toda a força do inimigo. Olha, sobre legiões, sobre falanges, sobre Exus, sobre pombagiras, sobre espírito de morte, sobre espírito de suicídio, sobre espírito de sensualidade, toda a força do inimigo, toda a força do inimigo. Eu te dou poder, eu te dou autoridade. Vamos ler junto? E nada. Diga nada. Diga absolutamente nada. Vos fará dano algum. Sabe quem sofre em batalha espiritual? Sabe quem? Rebelde, mentiroso, enganador, quem vive em pecado, quem tem 2 caras. Na igreja ele tem uma cara, em casa tem outro. Na igreja ele é o santo, em casa ele inferniza a vida de todo mundo. Aquela mulher, pastor, ora que o céu vem, mas quando chega em casa ela amaldiçoa filho, ela estraga a vida da sua família. É aquele pai que na sociedade e de frente dos outros ele é uma bênção, e quando ele está por trás ele visita prostíbulo, ele faz negócios com corrupção. Ele diz que ama a Deus, mas guarda os seus ídolos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? É esse tipo de gente que se machuca em guerra espiritual. Mas quem vive na santidade, gente, a santidade não é pesada não. Tem muita gente que acha que santidade é vestir de um jeito ou de outro. Gente, não tem nada. Você deve sim andar com decência. A Bíblia, mas não tem nada a ver com isso. Não é pelo vosso comer, não é pelo vosso beber. Faça tudo, faça para a glória de Deus. Tem gente que não come e glorifica a Deus, e tem gente que come e glorifica a Deus. Existem sim armas espirituais que você vai precisar usar quando? Em determinado tipo de castas, jejum e oração. Tem casta que não vai sair.
não vai sair com coisa alguma. Mateus capítulo 17, Marcos capítulo 9, Jesus diz, essa casta, essa hierarquia, não sai com coisa alguma. Tem situações que eu estou lá, sai em nome de Jesus, o demônio diz, não saio. Sai em nome de Jesus, sai! Ele diz, não saio. Existe resistência espiritual, gente? Resistência existe? Claro que existe. Os discípulos experimentaram isso. O pai do menino vem assim, ó, eu trouxe meu menino, o diabo pega ele, joga na água, joga no fogo, querendo matá-lo, ele range os dentes, igualzinho, sabe o que? Um demônio chamado Omolu, igualzinho. Ele se auto-intitula o chefe do cemitério, o chefe da calunga. Ele manifesta, sabe quando? Fazendo epilepsia. Epilepsia é um quadro clínico que você deve tratar na terapia com o seu psiquiatra. Mas existem espíritos imundos que eles manifestam cegueira, manifestam surdez, manifestam, a pessoa fica calada, a boca fecha, trava, a mão fica para trás, a mão fica para frente, entorta, vira de cabeça para baixo. Cada espírito manifesta de um jeito. Você diz em nome de Jesus, sai, ele vai embora. Mas existem castas resistentes. Você quer ver uma casta resistente? É a casta que estava sob Faraó. Olha como é que é resistente. Êxodo capítulo 7, verso de número 1. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 7, verso de número 1. Pode colocar, por favor? Então a irmã Karen vai ler para a gente. Está aí. Então disse o Senhor a Moisés, eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Quem está com a Bíblia aberta aí? Abre aí, alguém que está com a NVI, outra versão que diz, eis que tenho te dado a minha autoridade. A NVI, você pode botar a NVI aí, querido, se não puder, tudo bem. Alguém tem outra versão que diz, eis que tenho dado a minha autoridade? Levanta a mão. A tua está assim, Karen? A tua é a mesma daqui. Aqui a irmã está? Não, calma, criança, que todo mundo tem que ouvir. Eis o quê? Que te encherei com poder de Deus perante a Faraó, e teu irmão Arão será o teu profeta. Quem tem outra versão? Fala aí, varão. Dou a você a minha autoridade perante o Faraó e seu irmão. Arão será seu porta-voz. E Deus pegou a autoridade dele, falou o seguinte, está aqui minha autoridade, Moisés, agora está contigo, te vira aí. O que você falar, está falado, o que você falar é lei. E o teu irmão Arão vai ser profeta junto contigo. Sabe quantas vezes o Moisés foi lá para aquele endemoniado do Faraó, para falar assim, assim diz o Senhor, deixai o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Só para você ter uma ideia, demorou 10 pragas para o Faraó libertar, 10. Sabe quantas vezes ele falou assim, deixa o meu povo ir? 7 vezes. Existem castas que são resistentes, entenda isso. Não é porque você é fraco, não é porque você tem pouca autoridade, não é porque, pastor, mas comigo, porque existe algo chamado resiliência, existe algo chamado um coração disposto a vencer, é combater o bom combate. Eu falei, está falado, eu estava numa igreja agora início do ano, logo que eu comecei assim, uma pessoa já manifestou, a pastora ela manifesta sempre e tal. Eu falei, não, deixa o time da intercessão trabalhar. Mas aí eu fiz o primeiro intervalo da manhã, eu prego assim, ó, de 9 da manhã às 10 da noite, mas para mim é tranquilo, para você eu acho que você fica cansado, você fica sentado nessa cadeira, mas para mim eu vou aqui até amanhã. Gente, aí estou vendo que o pessoal está tendo dificuldade lá, e aí começa a atrapalhar o culto que todo mundo quer ver. Aí deu um intervalo, pega a moça, leva para o gabinete pastoral, gente, não precisa nem gritar. Quando eu entrei na sala, eu falei, o que Jesus é feijão com arroz, não precisa nem botar um ovo em cima. Eu só falei, é chegado o reino de Deus, não foi isso que Jesus mandou fazer? Ide, e anunciar, é chegado o reino do céu, não é isso que ele fala? Expulse demônios. Eu falei, eu não quero nem conversa com você, sai dela em nome de Jesus. Acabou, a moça ficou aceta. A ministração daquele sábado inteiro na igreja. Então você precisa entender que a autoridade não tem a ver com o teu tamanho. Pastor, eu sou mulher, eu sou fraquinha. Quantos anos esse menino tem? 11. Meu filho com 10 anos, ele ficava queimando o demônio.
Quem manda? Eu falo, em nome de Jesus, fica de joelho, tinha aquele culto de libertação na igreja. Imagina a igreja batista com culto de libertação. Aí o sujeito manifestava e Arthurzinho ficava assim, em nome de Jesus. Eu não sabia o que ele estava falando. Então estava lidando com o endemoniado ali, em nome de Jesus. Aí daqui a pouco a igreja fez um silêncio, aquele homem endemoniado com a mão, para de me queimar, garoto. Ele estava assim, queime em nome de Jesus, queime em nome de Jesus, queime em nome de Jesus. Olha para mim, não tem a ver com idade, não tem a ver com a tua força, não tem a ver com o tamanho de ministério, não tem a ver com quem é teu pai, tem a ver com a tua fé. Tem a ver com a tua fé. Se você crê, é assim que vai ser feito. Vamos encerrar, fique em pé, em nome de Jesus de Nazaré. Fique em pé e vamos orar muito. Karen, Deus abençoe sua vida. Semana que vem, Karen, você vai ganhar o livro que você escolher, tá bom? Me faz lembrar, tá bom? Você escolhe um livro, semana que vem você ganha. Segura aí, profeta. Pronto. Fique em pé em nome de Jesus. Vamos encerrar orando. Depois eu vou passar para o pastor Anderson, para o pastor Marcelo, para a pastora Elisa, amém? Feche seus olhos, levanta as suas mãos. Diga assim, Senhor meu Deus e meu Pai, eu em nome de Jesus de Nazaré, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Redentor. Na cruz Ele sangrou, e aquele sangue me purificou de todos os meus pecados. Eu quero confessar que eu sou uma nova criatura. Eu quero confessar que o Senhor meu Deus liberou sobre a minha vida a mesma autoridade que há em Cristo Jesus. Coloca nas minhas mãos a autoridade dos céus, coloca unção, coloca poder, coloca fogo que vem do alto, coloca na minha boca uma palavra profética. Em nome de Jesus, eu resisto, eu repreendo e eu lanço fora da minha vida todo e qualquer espírito que tem me perseguido e perseguido a minha família de geração em geração. Eu declaro que é ilegal toda presença maligna, todo espírito de confusão, de sedução, de opressão, porque eu estou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu em nome de Jesus recebo a autoridade de Jesus para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Nada poderá resistir ao avanço do reino dos céus, através dos passos que eu vou dar na minha vida. Eu declaro que a minha casa é do Senhor, a minha casa é território de Deus, a minha casa é cheia da presença do Espírito Santo, que derrama sobre a minha vida a presença de Deus. Eu declaro que a minha esposa, que o meu cônjuge é como a videira frutífera, e os meus filhos e as minhas gerações são como ramos da oliveira ao redor da mesa. Nada, nenhuma arma preparada do inferno poderá tocar em mim, poderá tocar naquilo que leva o meu nome, que foi consagrado ao Senhor. Eu em nome de Jesus largo todo medo, toda timidez, toda incredulidade e assumo a minha posição de filho de Deus, de ungido de Deus. Eu assumo a minha posição de autoridade do reino das trevas, do reino dos céus, sobre o reino das trevas. E eu declaro que os espíritos de enfermidade, de loucura, de divisão,
de destruição estão amarrados e estão lançados fora, em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Eu, em nome de Jesus, estabeleço o reino de Deus, e eu vou deixar um rastro do reino do Senhor por onde quer que eu passe, porque os meus pés pisam em território que o Senhor me deu e o Senhor abençoou, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, queridos. Glória a Deus. Não tenha medo. Joga fora o medo, querido. Joga fora a intimidação. Joga fora ensinos que lançaram na tua cabeça. Muda sua mente. Para de ser amedrontado. Seja forte e corajoso. Não aparte da tua boca o livro, a palavra de Deus, o livro dessa lei. Faça conforme tudo o que está escrito. Você vai prosperar em todos os seus caminhos. Você pode ter sido derrotado nos últimos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, a semeadura, a colheita é de derrota. Ainda que alguém diga, não, Deus está dizendo que você vai vencer. Ao contrário, a semeadura da obediência traz sobre você para sempre a bênção do Senhor. Não se corre atrás de bênção. A palavra de Deus vai dizer em Deuteronômio capítulo 28, verso 1 e verso 2: se você atentamente obedecer a voz do Senhor e a sua palavra, essas bênçãos te perseguirão e te acompanharão por todos os dias da tua vida. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito será o fruto do teu ventre, o fruto das tuas mãos, os teus celeiros serão fartos. O Senhor te abençoará onde quer que fores. O Senhor abençoará a obra das suas mãos. O Senhor fará com que a bênção esteja na sua vida. Os teus inimigos que se levantarem contra ti virão por um caminho e vão voltar por 7 caminhos diferentes. E aquele que se levantar contra ti em juízo será derrotado. Querido, obedeça ao Senhor, por mais caro que custe a você. Obedeça. É isso que vai dar para você autoridade. Gente, tem vezes que é difícil obedecer. Não fica pensando que é fácil. Jesus na cruz, no Getsemane, no jardim ali do Monte das Oliveiras, ele falou para Deus: Deus, existe outro caminho? Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Deus disse para ele: não, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você pensa que é fácil obedecer? Estava no melhor momento da minha vida espiritual e ministerial, e Deus disse para mim: ó, você vai assumir esse ministério aqui. Você está pensando que é fácil largar tudo? Não, querido. Mas Deus, Ele nunca te pede algo no qual Ele vai te abençoar menos do que Ele já está te abençoando. Você está errado, conserta. Olha para mim. Você roubou? Devolve. Você gastou tudo? Não roube mais. Trabalhe e abençoe quem não tem. Querido, você errou na sua vida de intimidade, conserta. Você está traindo o teu cônjuge? Abandona essa idolatria sexual pelo prazer. Você está vivendo errado, você sabe que está. Você sabe que está. Conserta. E essa palavra não é para qualquer um, não.
é para quem vai para o céu. Quem está preocupado mais com a terra do que com o céu, na hora que a trombeta tocar, porque é isso que a Bíblia diz, o Senhor mesmo soará a trombeta com voz de arcanjo, vai ficar, e aí vai ser tarde demais. Vocês não saem daqui inocentes, ninguém, nem eu, nem pastor Marcelo, nem o Ministério Louvor. Você que acompanha a gente pela internet, está pensando que você sai daqui inocente? Não sai não. Conserta a tua vida, porque melhor é obedecer do que qualquer sabor que você vai experimentar. Essa palavra não é uma palavra de condenação, é uma palavra de perdão. Eu vi aqui que tem os cálices de ceia. Teve ceia esse fim de semana? A ceia do Senhor, sabe o que diz a ceia do Senhor? Que Deus te perdoa. Cada um examine-se a si mesmo, então coma. Ele nem diz para a gente não comer, mas não é hora de você olhar para ninguém, é hora de você olhar para você. Pastor, eu queria que alguém da minha família, alguém que eu amo, tivesse aqui ouvindo essa palavra. Não era para alguém da tua família ouvir, era para você ouvir. Era você que tinha que estar aqui. Se examine, deixa de ser medroso, avança, gente. O mal não vai te tocar, não acredite nisso não, não vai. E se você estiver passando dificuldade, pode saber, é Deus que está colocando você nesse deserto, e na hora certa, Deus vai fazer você cruzar uma fronteira, Deus vai fazer você passar pelo Jordão, e você vai chegar na terra que mana leite e mel, amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua história. Quinta-feira, 19h30, estaremos juntos, em nome de Jesus.